Bom, maravilha. Então vamos lá, né? Qual que é o nosso objetivo? É ajudá-los a se orientarem na vida e na realidade de uma maneira muito própria, tá? Existem várias formas de nós nos orientarmos na nossa vida e muitas dessas formas são talvez parciais ou são falsas, né? E quando eu digo falsas é que ela nos reduz a nos guiar na vida apenas pelo instinto. Não é algo que nos direciona de maneira completa e verdadeira. É isso que eu chamo de falso, tá? O meu objetivo, então, é entregar para vocês as ferramentas uh, as ferramentas para que vocês se orientem de maneira propriamente humana, de maneira atenta e de maneira muito consciente sobre a vida de vocês, sobre a realidade à volta de vocês, né? O meu objetivo não é dizer para você o que você vai fazer da sua vida, até porque você precisa ser capaz de decidir isso sozinho, né? Se você não conseguir direcionar a sua vida sozinho, é porque ainda te falta ferramentas para te ajudarem a se orientar de maneira apropriada, né? E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Tá? E esse é o meu objetivo, né? Justamente ser um farol que vai mostrar para vocês um caminho. E esse caminho, eu sempre digo que ele é a verdade, tá? E não é uma verdade que é escorada no meu ponto de vista. Não é uma verdade baseada no que eu acredito, no que eu vejo. É uma verdade objetiva. O que isso significa? É uma verdade que se sustenta por si só, que ela existe independente da interpretação que eu faço, tá? E a gente já pode começar, inclusive, a nossa aula partindo desse ponto, tá? Porque entender isso aqui é um grande fator que vai nos ajudar a nos orientar de maneira muito própria na nossa vida. Tá? A gente pode começar entendendo justamente esse conceito de que a vida, a verdade, ela não é relativa, né? Hoje a gente olha para o nosso tempo e o que nós vemos muito são as pessoas dizendo, olha, eu estou vivendo a minha verdade, existe a minha verdade, existe a sua verdade, né? E isso, de certo modo, parece muito bonito, isso, de certo modo, é muito inclusivo, muito tolerante, mas é também muito danoso, tá? Por quê? Pensa comigo uma coisa. Se não existe verdade, com base em que você decide como viver a sua vida? Se não existe uma verdade objetiva, também não vai existir bem e mal objetivos. E quando eu digo objetivo, é aquilo que é de fato, né? A verdade que é, independente do que aconteça. Né? Bem e mal objetivo, que não vai existir se não existir essa verdade, também é algo concreto e que existe. Né? E se não existe essa verdade objetiva, também não vai existir certo e errado mais. Não vai existir finalidade da própria vida. Gabriel, não é uma verdade mitológica, tá? A verdade objetiva é a verdade concreta. Tá? Eu vou construir algum exemplo um pouco mais à frente, eu acho que vai ficar muito claro para você. Deixa só eu fechar o raciocínio aqui, eu vou dar um exemplo disso, tá? Então, voltando aqui para a finalidade da nossa vida. Não vai existir se não existir essa verdade, né? Ou seja, a gente não tem mais critério para decidir como vamos viver a nossa vida, né? E quando a gente não tem critério, o que que sobra? Sobra a sensação, sobra aquilo que eu consigo perceber com os meus cinco sentidos. Só que isso é muito raso, isso é extremamente raso, tá? E é raso por quê? Porque é decidir pelo nosso instinto, é decidir pela nossa sensação, tá? E aí isso nos conduz para uma coisa chamada hedonismo. E o que que é hedonismo? Ele é muito simples. É basicamente viver buscando prazer e evitando dor, tá? Então, quando nós não temos essa verdade objetiva que nos direciona a tomar decisões e a como guiar a nossa vida, nós somos guiados pelos nossos instintos. Só que isso é muito baixo, né? Porque isso é basicamente viver pela dor e pelo prazer, fugindo do prazer e buscando a dor. É como se nós deixássemos de ser humanos e nos tornássemos animais, né? Se você parar para pensar, olha para o teu cachorro,
olha para o teu gato, olha para os outros bichinhos que você encontra por aí. Ninguém é capaz de raciocinar e pensar como nós, seres humanos, fazemos. E todo mundo sabe disso, obviamente. Né? Mas como que eles vivem, então? Eles vivem puramente pelo instinto. O cachorro morde, o gato arranha, a cobra pica, e é assim que funciona. Eles funcionam pelo instinto. E quando nós deixamos que a nossa vida seja guiada puramente pelo nosso instinto, nós estamos deixando de ser homens e nos tornando animais. A gente está rebaixando a nossa categoria. Tá? E aí, o caminho é mais ou menos assim. A relativização da verdade, que é o que nós chamamos de relativismo, ela nos conduz ao hedonismo. E essa busca por prazer desenfreada, ela vai nos conduzir cada vez mais para a busca de mais prazer, porque vai chegar algum momento aqui que a gente vai precisar trabalhar mais intensidade, mais experiência para que esse prazer continue fazendo sentido. Então é mais ou menos assim, né? O relativismo diz que não existe verdade. Sem essa verdade objetiva, não existe um bem objetivo. E sem um bem objetivo, não existe direção. Se a gente não tem direção, a gente escolhe pelo que sente. E se a gente escolhe pelo que sente, a gente está completamente instalado no hedonismo. E a minha pergunta é: você acha mesmo que alguém consegue viver a vida inteira sem critério e ter uma vida boa e estruturada? Essa é a pergunta para a gente refletir. E a resposta para isso eu já te digo que é: ninguém consegue. É por isso que a gente vê hoje um volume tão grande de pessoas desorientadas na própria vida, que não sabem o que fazer, não sabem para que vivem, não sabem para que acordam, não sabem por que trabalham, não sabem absolutamente nada sobre a própria vida, tá? E aí o que o sujeito faz nesse caso é ele troca toda a verdade por um prazer imediato. Ele faz essa troca, tá? E, obviamente, às vezes essa troca é até inconsciente, não é algo muito claro para essa própria pessoa. E a gente pode ver isso nas falas que a gente ouve muito por aí, que é: eu estou vivendo a minha verdade, o importante é ser feliz. Aliás, buscar felicidade é o maior meio de se tornar infeliz. E ninguém pode me julgar. Geralmente são esses tipos de frases que a gente ouve muito das pessoas aqui, né? Num contexto geral, quando você conversa com pessoas, quando você vai conhecendo mais gente, a gente vai percebendo isso, né? Só que no fundo é muito isso aqui: eu quero fazer o que me dá vontade sem ter que me responder, sem ter que responder por isso. Eu quero fazer o que eu quero, mas sem me responsabilizar pelas consequências disso, tá? E isso produz uma vida sem um eixo de orientação. Isso produz uma vida com relacionamentos fracos, com uma decisão baseada em impulso. E isso produz uma vida com uma sensação constante de vazio. E é por isso que a gente vê muita gente assim. É por isso que a ansiedade é o mal do século. É por isso que a depressão, talvez no Brasil, é uma das maiores, é um dos maiores volumes da história. É por isso que muito adolescente hoje, que inclusive o número de depressão em adolescentes já superou o número de depressão em adultos, justamente porque são pessoas que estão sendo formadas baseadas no prazer imediato, na busca por um prazer e não pela construção de algo sólido, né? O prazer não sustenta uma vida, ele não é capaz de manter uma vida que tenha sentido, uma vida que seja boa no longo prazo, tá? Você acha que prazer pode sustentar isso por algum tempo? A gente já viu que não, já é provado que não, né? O prazer por si só não sustenta por longo prazo e nem para curto prazo, porque no fim das contas ele conduz para um único caminho, tá? E é exatamente aí que quem vive nessa busca por prazer vai começar a
a perder todo o seu caminho, né? Começa a se rachar toda essa ideia, porque o sujeito cai nessa busca por prazer desenfreado, achando que ele encontra liberdade, né? E é muito aquelas frases que a gente falou, né? Eu vou viver o que eu sinto, eu vou buscar o prazer. Só que existe um grande problema estrutural nisso tudo, que é o prazer, ele desgasta. O prazer desgasta. Ô, Gabriel, não esqueci da tua pergunta, tá? Eu já chego lá. O prazer desgasta, né? Se você observar, até em você mesmo, muita coisa que em algum momento já te deu prazer, hoje já não te satisfaz mais. E ele não satisfaz mais porque o prazer passa, né? E aí é que volta o que eu falei, vai exigir mais intensidade, mais estímulo, mais novidade, e você vai ficando cada vez mais vazio, porque essas coisas não vão te preenchendo, né? Eu vou dar um exemplo sobre isso de uma pessoa que eu conheci, uma pessoa que era da igreja que eu frequentava há alguns anos atrás. Esse sujeito era viciado em pornografia, e em algum momento isso deixou de satisfazer ele. E então ele começou a sair com mulheres bonitas, só que em algum momento isso também deixou de satisfazer ele. E ele começou a sair com mulheres muito feias. E em algum momento isso parou de satisfazer ele. E ele começa a sair só com deficientes. Em algum momento isso deixou de satisfazê-lo. E ele começou a sair com travestis. Até chegar o ponto de ele cair em si e dizer, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Para onde é que eu estou indo? Né? E por que tudo isso acontece? Porque o prazer sempre vai precisar de mais estímulo. Né? O prazer, ele é como se fosse uma areia nas suas mãos. Sabe quando você bota areia aqui, você pega a areia, ela não vai escorrendo pelos seus dedos? O prazer não é estável, ele não permanece. Portanto, se você baseia a sua vida no prazer, você deixa de ter a sua vida baseada em algo sólido, né? Você tem a sua vida oscilando o tempo todo da mesma forma que o seu prazer oscila. Se você acorda de mau humor, a sua vida é uma. Se você acorda de bom humor, a sua vida é outra, né? E isso é muito ruim, porque sua vida nunca tem estabilidade, tá? E é aí que nasce o tal do niilismo, que eu vou explicar para vocês. Mas antes de entrar nisso, deixa eu dar um exemplo sobre o que é uma verdade objetiva, ali respondendo o Gabriel. Porque senão acho que vai ficar muito longo até a gente chegar ali mais na frente. Imagina o seguinte, Gabriel. Imagina que eu tenho essa caneca aqui, né? E eu digo para você o seguinte: esta caneca, ela não é uma caneca, esta caneca é um dinossauro de plástico. E aí você vai olhar para isso e vai dizer: não, Erlan, isso aqui não é um dinossauro de plástico. Isso é uma caneca, tem um símbolozinho aqui, tem um dourado aqui, ela é de vidro transparente, né? E eu vou dizer para você, não, mas para mim ele é um dinossauro de plástico. Você vai dizer, tudo bem, o que você percebe, aquilo que você interpreta é um dinossauro de plástico, mas o fato é que ela é uma caneca e não existe absolutamente nada que mude isso, tá? E aí, o que esse exemplo mostra? A caneca em si, ela é a verdade objetiva. Ela não muda a partir da percepção das pessoas. Ela continua sendo a caneca com um negocinho dourado, com um símbolo e com um vidro transparente. Isso é o que nós chamamos de realidade objetiva. Ela nunca muda por nada, né? E o que eu fiz? A interpretação dessa caneca, eu olhei para isso e disse, é um dinossauro de plástico, é o que a gente chama de realidade subjetiva, ou verdade subjetiva. Ou seja, é aquilo que eu interpreto, mas não é propriamente a verdade em si. Tá? Um outro exemplo que talvez vai deixar isso muito claro é o próprio Deus. Né? Se você tem Deus, ele é uma realidade objetiva, ele existe apesar das pessoas acreditarem ou não, das pessoas crerem, gostarem ou não, se as pessoas estão de bom humor ou de mau humor, tá lá, Deus existe. Né? E a interpretação, essa é uma verdade objetiva. A interpretação que nós fazemos, eu não acredito, você acredita, o fulano gosta, o ciclano desgosta. Isso são verdades subjetivas, são as nossas interpretações de tudo que nós vemos.
Ficou claro para você, Gabriel? Conseguiu entender? Sim, maravilha, Gabriel. Perfeito. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar até aqui? Está fazendo sentido o que vocês estão ouvindo? Maravilha. Então, a gente volta lá para o ponto do niilismo, né? Só recapitulando. O sujeito que não tem um padrão, um eixo estável de orientação na vida, ele começa a se orientar pelos seus instintos. Naturalmente, ele busca o prazer e ele cai num universo hedonista, viver pelo prazer e evitar a dor. Só que isso, em algum momento, se racha, né? Isso deixa de fazer algum sentido. E aí esse sujeito cai para o que nós chamamos de niilismo, né? E como que isso vai acontecendo? É quando o sujeito ele percebe que o prazer não preenche mais, não o satisfaz mais, é que nada de verdade satisfaz aquela pessoa. Né? Você deve ouvir muito algumas pessoas dizerem assim: "Puta, eu tô com um vazio no meu peito, né? Tem um vazio aqui que eu não sei o que que é, que não é fome, que nada passa, tá?" E é justamente esse vazio que vai nascendo faz com que tudo perca o gosto, né? O prazer ele deixa de fazer sentido, já não agrada mais, já não é suficiente para gerar algum tipo de felicidade, né? E aí a gente chega numa conclusão que no fim das contas é extremamente perigosa, que é nada no fim das contas tem sentido. E isso é o niilismo. O niilismo é propriamente isso. Nada tem sentido, né? É, ele vem desse, talvez o lugar mais central desse niilismo é justamente esse vazio existencial, né? O sujeito já tentou de tudo, nada sustentou a vida desse sujeito e ele chega numa conclusão muito óbvia para ele, que é: o problema não sou eu, o problema é que a vida não tem mais sentido, o prazer não tem mais sentido, o gozo não tem mais sentido. E o que eu vou fazer a partir daqui? Então, nada. Se tudo não faz sentido, eu simplesmente vou levando a vida, deixando os meus dias passarem. Né? E, bem, é, uma, é uma escolha que eu diria muito fácil até. E ela é muito fácil você optar por isso, porque isso não vai demandar de você nenhum nível de responsabilidade com a sua própria vida e o seu futuro. Né? Você não vai precisar fazer absolutamente nada, você só vai transmitir para algo a culpa de nada na sua vida ter dado certo ou de nada fazer sentido, né? E a consequência disso tudo, né? Tudo isso nos conduz para uma apatia muito grande com a nossa vida, com as coisas que nós fazemos, um cinismo muito grande, uma falta de direção e, em casos mais extremos, a nossa própria autodestruição. Né? Quer dizer, a gente vai se destruindo aos poucos, mas em casos muito extremos isso pode conduzir para o suicídio, por exemplo, né? E para a destruição das pessoas à sua volta, dos ambientes em que você está, porque você carrega junto do niilismo, dentro desse vazio existencial, um negativismo muito forte também, né? E dá para se entender daí que se nada faz sentido, então tanto faz qualquer coisa, né? Tanto faz o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, se eu vou trabalhar, se eu não vou, se eu vou pensar no meu futuro, se eu não vou, tanto faz, porque daqui a pouco eu morro, vou para o nada e as coisas deixam de existir e é só isso, né? Eu só preciso esperar por isso. Esse é uma forma contemporânea de se expressar o niilismo, ali, essa falta de sentido, né? Portanto, relativizar a verdade nesse ponto é extremamente perigoso para a nossa sanidade mental e é extremamente perigoso para a nossa orientação no mundo, porque isso vai nos direcionar para coisas muito ruins, né? É importante que a gente entenda, então, que não existe a minha verdade, não existe a sua verdade, né? Ela não depende do meu ponto de vista e do seu ponto de vista.
E o que a gente viu aqui é que negar o fato de uma realidade objetiva e relativizar absolutamente tudo é conduzir a nossa vida para o nada, né? Essa relativização toda nos conduz para o nada. E aí disso tudo, o que eu tiro é que a verdade ela é absoluta porque ela existe independente do que qualquer coisa aconteça ou do que as pessoas acham. Ela é universal, porque, por exemplo, a justiça é uma verdade e ela é universal. O bem é uma verdade e ela é universal, ela é atemporal, ela não depende de cultura, ela não depende de povos, ela não depende de opiniões, ela continua sendo para todos, né? E ela é objetiva, porque ela se sustenta por si mesma. Tá? Então, o meu objetivo aqui é te ajudar a se orientar nessa vida, aceitando e lidando com a realidade como ela realmente é. Porque a realidade, no fim das contas, é o trono da verdade. E é a partir dela que nós precisamos nos orientar. E é a partir desse ponto que nós vamos começar a nossa jornada, né? Eu quero te ajudar a estar atento para essa verdade. Eu quero que você seja capaz de dizer quem você é, aonde você está, o que você vai priorizar na sua vida, como você vai hierarquizar as coisas na sua vida, né? E saber que cada situação que acontece com você, existe uma única possibilidade de resposta e essa resposta precisa ser a certa. Uma vez que a causa da nossa orientação hoje, na nossa realidade atual, a causa dessa desorientação é justamente essa falta de referências morais, de referências existenciais, né? É para esse caminho oposto que a gente precisa ir, né? É para esse destino oposto que a gente vai caminhar. E claro que isso, já deixando muito claro, não é um trabalho que a gente vai fazer em um único dia, né? E muito menos com um tempo limitado de uma hora e meia que a gente vai trabalhar, tá? O que nós vamos fazer hoje é para que vocês tenham, de fato, essa abertura para essa realidade, né? Para que vocês olhem para aquilo que existe ao redor de vocês de maneira concreta, atenta e clara, né? E a verdade, às vezes, ela vai ser dura, mas ela é a melhor forma de nós estarmos neste mundo, tá? Posto essa introdução, a gente pode começar, de fato, a nossa jornada, tá? Até aqui, estão todos bem? Tá fazendo sentido? Vou tomar uma água enquanto isso. Maravilha, Dinei. Vamos lá, então. Como é que vai ser a nossa jornada? Maravilha, Gabriel. A nossa jornada hoje vai ser em 3 atos, tá? O ato 1, a gente vai falar sobre como se orientar propriamente no mundo. Tá? O ato 2, a clareza de futuro. E o ato 3, a vida exige uma resposta. Tá? Então, nós vamos trabalhar nestes 3 pilares agora, a partir de agora. Minha recomendação, peguem papel e caneta, porque eu não tenho um slide para cada coisa que eu vou falar, tá? Na verdade, o meu volume de slide é bem reduzido. Então, peguem papel e caneta, anotem, especialmente porque eu vou propor alguns exercícios para vocês ao final de cada ato. A gente não vai fazer eles aqui e agora, porque senão a gente precisaria de 3, 4 horas aí para conseguir fazer tudo, tá? Mas eu quero muito que vocês anotem, porque de nada adianta ouvir tudo que eu vou dizer se isso não for colocado em prática, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ato, como se orientar propriamente no mundo. Como a gente viu na introdução, sempre que nós nos orientamos por algo que é muito relativo, o caminho natural dessa jornada é o niilismo, é nos conduzir para essa perda total de sentido das coisas, né? Isso nos diz, então, que nós devemos nos orientar por aquilo que é estável. Se os nossos instintos e as nossas emoções são instáveis, se a gente baseia a nossa vida nisso, a gente tem uma vida instável. O oposto, então, é o estável. É aqui que nós precisamos nos balizar. É um eixo que é imutável, que é inabalável.
que não depende do seu humor, que não depende daquilo que você acredita, ele simplesmente é. Ele está ali. E essa precisa ser a sua base. Né? E como que nós vamos entender, então, o que é estável? Que é justamente quando esse algo não muda, ele permanece, como o próprio nome já diz. Né? Ele é uma linha firme e forte que vai te orientar, porque você vai guiar a sua vida sobre esse eixo. Tá? Você vai deixar de viver pelas emoções, pelos instintos, pelos impulsos, e você vai se permitir ser guiado por princípios, por elementos que são perenes, que são inerentes ao próprio ser humano, que são parte própria nossa, mas que muitas vezes a gente não tem consciência delas, tá? Beleza. Então, é muito comum a gente ver as pessoas fundamentando as suas próprias vidas nas emoções, nas circunstâncias que acontecem com elas, nos reconhecimentos que elas recebem, né, nas validações, no seu humor do dia a dia, ou mesmo nas aprovações sociais, né? Muitas pessoas vivem a sua vida buscando aprovação o tempo inteiro. Isso é uma fórmula para a infelicidade também, né? Como eu disse anteriormente, muita gente vive buscando e baseando a sua vida no prazer imediato, né? Ou então ainda no medo de desagradar. São todas fórmulas instáveis e que são fórmulas pré-prontas para a infelicidade, né? E tudo isso é um sintoma. E esse olhar, a gente desenvolver ele é muito importante. A gente olhar para aquilo que acontece conosco ou para as motivações que nós temos para fazer determinadas coisas e perceber se ele está baseado nessas coisas instáveis. Então, por exemplo, putz, eu quero fazer uma palestra, mas eu quero fazer essa palestra porque eu quero compartilhar conteúdo, eu quero trazer algo realmente importante, ou porque eu quero ser adorado por todo mundo. Se eu quero ser adorado por todo mundo, significa que eu estou buscando uma aprovação social. Se eu estou buscando essa aprovação e eu não recebê-la, eu vou ser uma pessoa infeliz. É uma maneira instável de se basear a sua própria vida. Tá? Isso vai deixando e tudo isso é um sintoma. Tudo isso é um sintoma de onde nós estamos. E começar a desenvolver esse olhar para as nossas ações com essa perspectiva de eu fiz algo, mas isso é um sintoma. Isso está apontando para quê? É a mesma coisa da febre. A febre não é a doença em si. Né? Se você tem febre, você vai falar, cara, isso aqui é um sintoma. Isso pode ser aquela infecção de ouvido, que eu esqueci o nome, isso pode ser infecção na garganta, né? Isso pode ser algum outro problema do corpo, mas a febre é só um sintoma, né? E a forma como nós nos comportamos também é um sintoma. A forma como nós expressamos alguma crença é um sintoma daquilo que nós temos como programação interior, né? E a gente começar a perceber isso é o primeiro passo para começar a mudar isso, ter consciência, trazer isso para a consciência é o primeiro passo, tá? Porque se a gente percebe esses sintomas, a gente consegue perceber uma coisa, que esse tipo de vida só vai levar as pessoas para uma vida instável, ansiosa e toda fragmentada. É como se você quisesse montar uma história de vida com um monte de pedaços que não se conectam. Imagina que é um quebra-cabeça cheio de peças que não se conectam, né? Viver a vida de maneira baseado ou se orientando por aquilo que é instável é tentar montar um quebra-cabeça de peças que não se encaixam. E aí o grande problema disso, como a gente viu, é que tudo muda muito, muito rápido, né? Tudo oscila muito, nada se mantém de fato. E a gente pode dizer que isso é uma vida instalada no caos, né? E o problema de você ter essa vida instalada no caos é que ela não gera previsibilidade suficiente para que você tenha sentido e direção na sua vida. E aí, por consequência, porque você não tem previsibilidade, nem sentido, nem direção, você não tem paz. E aqui eu quero até fazer um adendo aqui, que é esse conceito de paz não significa que nós não teremos conflitos com outras pessoas, conflitos internos e etc. Mas
significa que nós temos convicção de quem nós somos e de para onde nós vamos. E independente do estado em que nós estamos, essa convicção permanece. É aqui que está a nossa paz, né? E aí eu quero trabalhar com vocês um pouquinho esse conceito da ordem e caos, porque eu acho que isso vai assentar bem toda a nossa ideia. Esse é um símbolo tal, do taoísmo, todo mundo já deve ter visto isso em algum momento. Na escola eu ficava desenhando esse negócio lá no caderno, não sabia o que que era, não tinha a menor ideia, mas ficava lá desenhando esse negócio no caderno, né? E esse símbolo ele representa dualidade, né? A interação entre a harmonia e a interação entre o caos, né? Ele é basicamente a expressão de forças opostas, mas que são complementares, né? Aí você pode extrapolar isso para luz e sombra, masculino e feminino, ativo e passivo, ordem e caos. Você consegue extrapolar ele dessa forma, né? E aí o caos, representado por essa partezinha preta, é tudo aquilo, ele representa tudo aquilo que você não entende. É tudo aquilo que está fora da sua própria percepção e tudo aquilo que está fora da sua pré-condição. É tudo novo. É aqui que mora a novidade, é aqui que mora o desconhecido, né? Só que existe um grande problema de você viver apenas no caos a sua vida inteira. Você para de pensar no futuro. Você vive em um estado de emergência o tempo todo. Isso te faz ter cortisol mais elevado. Isso te deixa com uma sensação tremenda de insegurança. Não existe segurança. E aí, nesse outro lado aqui, nós temos a ordem. E aqui, vivendo a tua vida na ordem, é basicamente viver dentro daquilo que você conhece, daquilo que é seguro e daquilo que é estável. Só que se você viver apenas na ordem, você não cresce, você vai se entediar em algum momento e você vai perder o senso de sentido. E aí você vai dizer para mim assim, Erlan, agora eu fiquei confuso. Se a ordem é ruim demais, viver só na ordem é ruim, viver só no caos é ruim. O que eu vou fazer da minha vida? A gente vai buscar isso aqui, ó, este perfeito balanço. Essa linha do meio significa a nossa vida com sentido. O que significa que nós temos que ter um pouco de caos na nossa vida e que nós temos que ter ordem na nossa vida. E esse perfeito balanço entre o quanto nós vamos ficar no caos, no desconhecido, e o quanto nós vamos ficar no conhecido, é quem vai dar a todos nós esse senso de significado para a nossa vida. Você precisa transicionar nisso o tempo todo, porque senão você não cresce. Você precisa transicionar do caos para a ordem, porque é isso que vai te dar paz de espírito. Só que em algum momento você vai precisar sair daqui e transicionar para o caos, porque é nos desafios que você vai crescer e que você vai amadurecer. Então você precisa dos dois elementos, você só precisa perceber qual é o momento certo para estar em cada um. Você não pode ficar demais em um e demais no outro, né? Imagina, vou dar um exemplo cotidiano, que talvez vai ficar mais fácil da gente pegar isso. Imagina no teu trabalho, você se formou, é um profissional, começou o seu trabalho. Você está em um ambiente de ordem. Você conhece, aquilo ali é tranquilo, você já domina tudo aquilo, mas aí você quer uma promoção, você decide sair e fazer uma pós, fazer um MBA, ou aprender uma carreira nova. Você está saindo do seu conforto previsível para um mundo desconhecido, onde você tem que explorar uma coisa muito nova. Isso vai doer, isso vai ser desconfortável, mas é aqui que traz amadurecimento, é aqui que traz crescimento. Você chegou lá, você se estabiliza de novo. E esse é o movimento que a gente vai fazendo toda a nossa vida. Então, perceber esse conceito de ordem e caos e perceber esses ciclos na nossa própria vida vai trazer para nós amadurecimento e vai nos permitir nos orientar melhor. Por quê? Porque nós vamos entender em que ciclo nós estamos. Se nós estamos em um ciclo muito
muito harmonioso, talvez seja um momento de buscarmos um pouco do desconhecido, um pouco do caos, para fazer com que nós continuemos o nosso crescimento. E veja bem, quando eu falo crescimento, não é só profissional, é crescimento pessoal também, porque nós temos uma obrigação moral conosco e com a nossa sociedade de nos desenvolver pessoalmente, de nunca deixar de realizar tudo aquilo que nós temos potencial para ser. A gente vai falar um pouco disso lá no ato 2. Então, voltando, ainda que no ato 1, toda pessoa humana precisa estar ancorada em realidades estáveis, como eu já falei exaustivamente até aqui. E o que são esses eixos de orientação estável? O primeiro deles são os seus princípios. E o que é um princípio, Erlan? É quem eu quero ser. Eu quero ser justo, eu quero ser honesto, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser leal. Desculpa, rebobina isso daqui que eu estou trocando na minha cabeça. Os valores, primeiros, e essa descrição que eu dei são os valores, tá? Então, os princípios são bens que você consegue ou que você reconhece que são dignos de ser buscados ou que são dignos de ser preservados, tá? Princípios são bens que você reconhece e que são dignos de ser buscados e preservados. Os valores são aquilo que você quer ser, né? Justo, honesto, verdadeiro, leal, e aí você vai realizar aquilo que você já é e aquilo que você precisa se tornar, tá? E eu vou dar um exemplo que vai deixar isso tudo muito mais claro, né? A verdade, justiça, liberdade, família, responsabilidade, dignidade, coragem, amor, isso são exemplos de valores, né? Isso não são invenções arbitrárias, mas eles são coisas que nascem da própria experiência humana ao longo da história. E tudo isso vem lá da filosofia clássica, que conseguiu compilar tudo isso e entender que certos bens são reconhecidos universalmente porque são ligados ao desenvolvimento humano, ao próprio florescimento da humanidade. Então, esses valores são bens que funcionam como bens orientadores da nossa vida. E eles são imutáveis, eles são fixos, porque a verdade vai ser a verdade sempre. O amor é o amor sempre. A justiça é a justiça sempre. E isso são princípios que vão dizer quem você, são valores que vão dizer quem você precisa ser. E o primeiro ponto disso tudo é conseguir reconhecer aqueles valores que você já tem. Né? No final desse bloco, eu vou propor um exercício para vocês fazerem isso, mas é reconhecer quais os valores que eu já tenho. Eu já sou justo nas minhas ações e decisões? Eu já ajo de maneira amorosa para com as pessoas próximas a mim? Eu sou verdadeiro? Não sou? E isso vai moldar a sua personalidade, vai moldar de fato quem você será. E os princípios, eles são, então, como eu disse, esses critérios estáveis de ação. Eles transformam, e a função dele é transformar, a função dos princípios é transformar os valores que você tem em comportamentos concretos. Enquanto os valores eles dizem o que é importante para você, eles vão hierarquizar aquilo que é importante para você. Eu vou até dar um exemplo aqui. Quando eu era solteiro, para mim o meu principal valor era liberdade. Tudo aquilo que me tirava liberdade era automaticamente tirado da minha vida. Eu não gostava, eu não deixava, eu sempre tirava tudo aquilo que tolhia de algum modo a minha liberdade. E agora que eu já sou um homem casado, esse valor mudou. Ele já não é mais o topo da minha lista. A liberdade era o topo principal da minha lista, era o top 1. Hoje já não é mais. Hoje já é um princípio que para mim é top 1, é a minha família. É aquilo que eu estou construindo. Isso me ajuda a direcionar o meu olhar e as minhas ações. Que eu vou dizer, cara, se o meu valor top 1 é a minha família, a decisão que eu estou tomando aqui, ela vai ser benéfica e vai
fazer com que minha família viva melhor, ou a minha decisão está me levando para longe disso, ou as minhas ações estão me levando para longe disso. E aí eu consigo tomar uma decisão concreta, baseado naquilo que de fato importa. Então, os princípios dizem como você se comporta na realidade. E aí um exemplo disso, um valor, a verdade. Um princípio, não mentir para obter vantagens. Você percebe que o princípio pega a verdade, que é um valor, e transforma isso em um comportamento. Eu não minto para ter vantagens. Aqui em casa a gente tem um combinado, que é o seguinte: a gente sempre vai falar a verdade. Eventualmente isso é desconfortável. Eventualmente isso é desconfortável. Mas é isso quem vai construir um relacionamento em uma casa saudável. É a garantia de que nós sempre vamos falar a verdade, independente do que aconteça. Esse é um valor que gerou um comportamento. Não mentir, não omitir. Um outro exemplo, a gente pode pegar a responsabilidade como valor e um princípio que transforma isso em comportamento. Eu cumpro compromisso mesmo quando eu não quero. Eu transformo o meu valor de ser alguém responsável, que é um valor que está lá em cima na minha hierarquia, inclusive, e transformo isso em um comportamento. Eu vivo fazendo coisas que eu não quero porque eu sou responsável por aquilo, é um compromisso que eu fiz. Né? E tá tudo bem, porque isso valida e reforça a identidade que eu estou construindo, a personalidade forte que eu estou formando. O valor, então, ele é a direção moral e os nossos princípios são as regras de conduta que protegem essa direção moral que a gente está construindo. E é por isso que eles são tão importantes. E é por isso que eles criam estabilidade interna. Eles são o eixo que nos mantém orientados, mesmo quando tudo muda. Se você olhar, por exemplo, a nossa sociedade há, sei lá, 50, 70 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. Mas, se você se orienta por valores e princípios, as pessoas que se orientam por isso, você vai ver que elas sempre se comportaram, né, sempre agiram da mesma forma ao longo do tempo. Porque isso é estável. A cultura muda, as ideologias mudam, a percepção das pessoas sobre a vida muda, mas quem se orienta por esses dois elementos se mantém estável a longo prazo, porque sabe que eles são eternos e imutáveis. E como é que a gente define, então, os nossos princípios e valores? A primeira coisa, como eu disse, é todos nós já temos alguns princípios e valores. E nós precisamos trazê-los à consciência, porque às vezes às vezes não, a gente sempre age baseado nisso, mas a gente não tem uma consciência clara do que são essas coisas. Então anota esse exercício aqui, para a gente encerrar o nosso primeiro ato. Anota esse exercício e faz ele com calma depois. Isso aqui precisa de calma. Eu vou chamar esse exercício de hierarquização de valores. O que você vai fazer é o seguinte: escreve lá numa folha, valores. E aí você vai descrever o que são valores para você. Né? E aí você vai buscar aquilo que é perene, que é eterno. Né? A verdade, o amor, a justiça, a bondade, a transparência, a responsabilidade, a família, o meu dever, né? Trabalho. Tudo isso são valores. Tá? Quase que a gente pode dizer que os valores são verbos, porque eles chamam a ação. Não é assim? Todo verbo chama a ação? Todo verbo exige uma ação? Então vamos dizer que o valor, ele é quase que praticamente todos são verbos ali, né, que chamam a gente para alguma ação.
Então, elenca isso. Depois que você elencar cada um desses valores, você vai colocar em que ordem de prioridade eles estão. Então, você vai identificar, puxa, lá na minha quarta linha está honestidade. Mas eu identifiquei que esse aqui é o top 1 para mim. Você coloca um 1 lá. Porque aí você vai entender o que é prioridade para você. E isso já começa a explicar para você o que é frustração. Porque a frustração é o desalinhamento dos valores com as ações que você tem. Você espera uma coisa, mas suas ações são muito diferentes, então você não chega a isso. Isso frustra. Né? O resultado disso a gente nomeia como frustração. Então, elenca isso e hierarquiza isso. Isso é algo para você ter na tua cabeça o tempo todo. É algo para você registrar e nunca mais esquecer. Tá? E aí depois você vai transformar estes valores em comportamentos. Né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei ali da honestidade, eu posso transformar isso em um comportamento, em um princípio, que é transparência, mesmo quando é desconfortável. Eu não vou omitir informação relevante para ter benefício próprio. Né? São comportamentos que vão guiar as suas decisões. E aí, por que que ele é um meio, por que que esse conjunto é um meio estável de se orientar no mundo? Porque ele vai te fazer olhar a realidade objetiva. Ele vai te fazer olhar para aquilo que está acontecendo e dizer, bem, isso aqui é compatível com o que é imutável, com aquilo que é estável e que permanece, ou não. Ou isso aqui é só alguém dando uma louca e trazendo uma ideia nova de algo que nunca se provou no tempo e de que nunca se validou. Né? E aí, eu vou me basear nessas oscilações malucas ou eu vou naquilo que é concreto? Isso te permite andar de forma muito mais orientada e alinhada no mundo. Até aqui fez sentido? Maravilha, Ednei, Gabriel. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, hein? Pode desmutar o microfone se quiserem, pode mandar no chat. Quero muita interação de vocês, até porque eu já estou com a garganta até ruim. Não estou acostumado a falar tanto. Maravilha, vamos lá. A gente vai então para o ato 2, que é a nossa clareza de futuro. Esse é o segundo passo para que a gente se oriente de maneira muito própria na realidade. Né? Se você não sabe o que é estável, você se perde. Mas sabendo o que é estável, ainda vai faltar uma coisa: direção. Para onde é que eu vou levar a minha vida? Ou você pode me perguntar, beleza, Erlan, eu entendi que eu preciso ter valor e princípio, eu entendi a importância disso e eu vou fazer o exercício e descobrir esse negócio. Mas para onde é que eu vou? O que que eu vou fazer com isso? Para onde eu vou levar a minha vida? E esse é o nosso passo de agora. E muito se diz por aí sobre sentido de vida e propósito, né? E a gente já sabe, com tudo que a gente viu até aqui, que propósito não é viver o prazer. Que propósito não é algo que cai no meu colo. Que não é algo místico, né? Eu não gosto muito de usar a palavra propósito porque tem muito esse teor místico hoje, né? Quase como se fosse uma revelação divina que acende no céu, assim. Fala, meu Deus, esse é o meu propósito. E não é bem isso. Né? Não é nada disso, aliás. O propósito é, na verdade, definir um alvo para quem você será. Esse é o seu propósito. Ele é definido por você. Se você define, eu serei desta forma, você está definindo o seu propósito. É o seu alvo, é o seu objetivo, é a sua direção, o seu sentido. Aristóteles, ele nos traz uma definição dentro da filosofia clássica muito boa para explicar tudo isso, chamado de ato e potência, aonde ato
é tudo aquilo que já é realidade em você. Tudo aquilo que você já se tornou até o dia 11 de abril de 2026. Isso é ato. Já se realizou, já é uma verdade. E potência é tudo aquilo que você poderá ser. São as potencialidades que você tem, as possibilidades que você tem. Né? Cada pessoa tem um tipo de possibilidade, porque cada pessoa tem uma circunstância, tem algumas limitações culturais, linguísticas, familiares, etc. Então, cada um tem uma potencialidade única que pode ser realizada unicamente em você. E é por isso que eu disse que é o nosso dever moral nos desenvolver ao máximo das nossas potências, porque é só nós quem podemos ser dessa forma. E aí o ponto é que existe esse mesmo elemento em nós ao mesmo tempo. Esses dois elementos existem em nós ao mesmo tempo. E a plenitude da nossa realização, da nossa vida, de uma vida plena de sentido, é justamente encurtar essa distância de quem eu sou hoje, ato, para a potência, que quem eu quero ser e quem eu posso ser. É esse encurtamento dessa distância que começa a realizar sentido na nossa vida. A gente precisa entender que, obviamente, dentro das nossas circunstâncias, do nosso contexto, quais são as potencialidades que nós temos? O que nós podemos nos tornar? Um exemplo disso, talvez, é alguém pode se tornar disciplinado, alguém pode se tornar forte, alguém pode buscar sabedoria e se tornar sábio, alguém pode se tornar alguém que constrói riqueza. Mas aí tem um problema que a gente encontra hoje na maioria das pessoas, que é a maioria das pessoas tem potencial, mas não atualiza esse potencial. E eu vou te falar assim, honestamente, abrindo meu coração, isso é uma das coisas que mais me deixa curioso, assim. Eu olho para algumas pessoas e eu falo, cara, tu tem um puta de um potencial, puta que o pariu, por que é que você não tá correndo atrás disso, bicho? Por que é que você tá se acomodando com uma vida pequena e mesquinha? Eu já falei isso, inclusive, para alguns amigos. Eu falei, cara, não é possível que você vai se apequenar com a vida da forma como ela é, do jeito que você vive. Você tem um puta potencial, cara. Você pode fazer muita coisa, você pode ser muito mais. Por que é que você vai se contentar com ser apenas isso? Isso é lutar contra a regra natural. A gente foi colocado aqui para ser desenvolvido à nossa máxima potência. Negar isso é negar a nós mesmos a possibilidade de viver. E é por isso que muita gente vive frustrada. É por isso que muita gente vive com uma vida vazia. Porque alguns até sonham, mas não conseguem agir de maneira apropriada com aquele sonho, com aquela potencialidade que ela sabe que tem. E aí, como eu disse lá atrás, a frustração vem. O desinteresse pela vida vem. A vida boa, a boa vida de ser vivida, é aquela na qual nós atualizamos todas as nossas potências, ou seja, nós transformamos em realidade o máximo de coisas possíveis que nós podemos trazer à existência. As pessoas costumam pensar futuro como um lugar, como um cargo, como uma quantidade de dinheiro específico, e dinheiro talvez seja o mais forte de todos. A gente vive numa sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade muito dinheirista. A gente pensa só em dinheiro o tempo todo. E a gente se esquece das outras coisas que também são muito importantes. Né? E só para deixar muito claro, eu não sou contra dinheiro, tá? Eu gosto de dinheiro, inclusive. Mas isso não é a única coisa, isso não pode ser a motivação central da sua vida. Até porque se um determinado número de dinheiro for a motivação central da sua vida, quando você alcançar, você tem uma vida que perde sentido, uma vida que se torna vazia. A sua motivação central precisa ser outra.
O futuro não é onde você chega. O futuro é quem você precisa se tornar para sustentar os lugares que você quer chegar. E entender isso vai mudar completamente a sua perspectiva. Porque alguém pode ganhar dinheiro mesmo sem ter uma estrutura interior muito forte. Alguém pode perder um relacionamento que não tem maturidade. Alguém pode destruir uma conquista porque não desenvolveu o caráter. E aí vai acontecer igual o Vorkar, amigo, não sustenta no longo prazo. Esse negócio vai cair em algum momento, se você não tem a base adequada para sustentar tudo isso, né? Sem uma transformação profunda que começa interiormente, o seu futuro colapsa. A tendência é que ele colapsa. Então a sua vida começa a se organizar quando você para de perguntar o que você quer da vida e começa a definir quem você será dentro dela. E aí, para definir de forma muito clara quem você será na sua vida, a gente vai fazer um exercício, caminhando para o fim desse segundo ato. E eu vou colocar um exercício para vocês, é bem famoso, inclusive, esse exercício, mas isso vai ajudar vocês a terem clareza daquilo que vocês realmente querem se tornar. E é um exercício muito pertinente. Tá? Ele é conhecido como necrológio, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um exercício muito bom. Eu já fiz, recomendo que vocês façam. E eventualmente eu faço isso todo ano, porque todo ano eu estou olhando para aquilo que eu escrevi de quem eu quero ser, eu estou refletindo o que faz sentido, o que não faz sentido. Tá? Inclusive, abrindo um parênteses aqui, o próprio planejamento do meu ano é baseado naquilo que eu quero ser. Eu olho para tudo aquilo que eu quero ser e eu me faço uma pergunta: o que eu preciso fazer esse ano para estar mais próximo dessa pessoa? E a partir dali eu vou derivando as coisas que eu preciso realizar no ano e monto o meu planejamento do ano. É um exemplo prático para que vocês entendam que sem uma clareza de futuro, você não vai ter uma vida que tenha significado. E você não vai conseguir se orientar de maneira muito apropriada. Então vamos lá, explicando o exercício, tá? Anotem muito esse exercício aqui. Anotem tudo. Depois eu posso mandar para vocês. Eu estou gravando aqui. Eu acho que eu vou disponibilizar essa aula lá no meu YouTube depois. Eu vou pensar sobre isso. Se eu fizer isso, eu mando o link para vocês lá no grupo. Então, esse exercício, ele consiste em escrever a sua própria biografia, a própria história da sua vida, como se você tivesse morrido. E um amigo muito próximo a você estivesse narrando a sua vida ideal. Ou seja, você morreu, você viveu a vida ideal para você e o seu amigo está contando para as pessoas o que é em uma carta que foi a sua vida. E o objetivo desse exercício é refletir sobre o propósito de vida, sobre os valores que você tem, sobre como você aplicou os princípios na sua vida, como você deseja ser lembrado ao final da sua jornada, que é o fechamento, o ciclo da sua personalidade. E aí o passo a passo para esse exercício, como é que ele funciona? Primeira coisa, acha um lugar tranquilo, que te permita reflexão. Você vai precisar muito disso. Imagine o dia do seu funeral. E aí você vai se projetar no futuro após ter vivido a melhor vida possível, da melhor forma possível que você poderia ter vivido. E aí você vai escrever na terceira pessoa. O Erlan foi um sujeito que viveu pela família, que tomou decisões que construíram um lar estável, filhos fortes, de personalidade estruturada, que conquistaram tudo aquilo que se propuseram a conquistar.
O Erlan teve um casamento assim, 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 cheio de amor, um casamento onde não havia brigas, onde não havia divisão, mas um casamento que permanecia a harmonia, que permanecia a paz. E é exatamente desse jeito, você vai relatar como se fosse o seu amigo, né? Eu vou dar um exemplo, eu já falei isso para minha mulher, inclusive, eu nem sei se ela lembra disso. Eu, eu falei para ela que havia no meu quadro dos sonhos e na descrição de relacionamento o tipo de relacionamento que eu queria, né? E isso foi um dos fatores que me levou a tomar a decisão de seguir o nosso relacionamento, porque ela me proporcionava exatamente o tipo de relacionamento que fazia sentido, né? Então, é a partir disso que você vai conseguindo olhar para as coisas de uma maneira muito mais clara, para se orientar de maneira muito mais precisa e verdadeira. Tá? Então, você achou o lugar, você se projetou para o seu funeral e você adotou, então, essa fala em terceira pessoa. E você vai escrever. Escreva uma carta contando a vida perfeita que o Ednei viveu, que o Gabriel viveu, que a Marcela viveu. Escreva o que você realizou de mais importante. Descreva os seus objetivos alcançados, o impacto que você teve na vida das pessoas à sua volta e o que definiu o seu sucesso pessoal e profissional. E aí é importante, muito importante, que você foque apenas no essencial. Deixe de lado as métricas superficiais, como fama, seguidores, né, o reconhecimento, e foque na melhor versão de você, da sua própria vida, de como você superou seus desafios, de como você manteve a coerência com seus valores nos momentos mais difíceis que você passou. Esse texto, ao fim das contas, quando você terminar ele é um espelho para que você olhe todos os dias e diga o que eu preciso fazer para chegar mais perto de ser essa pessoa. O texto final, ele deve ser uma ferramenta para compreender quem você quer se tornar e traçar as metas reais para alcançar esse ideal que você desenhou. E aí, então, espero que vocês tenham anotado. Se não, vocês me falem depois, eu posso mandar esse. Eu acho que eu vou mandar isso lá no grupo também, que vai facilitar para vocês. Eu sei que é muita coisa para escrever, cara. Eu sei que eu estou falando sem parar também. Então, eu vou mandar isso lá no grupo para vocês. Então, a reflexão que a gente tira desse ato 2 até aqui, tudo que nós vivemos até aqui, né? Legal se enviar, mesmo que tenhamos anotado. Perfeito, Ednei, eu vou mandar para vocês, eu acho que vai ser legal. Vai ser legal ter isso anotadinho ali. Mas vamos lá, então. A gente já entendeu o que é estável lá no ato 1, a gente já entendeu a importância dos valores e dos princípios, e aí você começou a enxergar quem você pode se tornar agora no ato 2. Mas entender tudo isso não vai mudar a sua vida propriamente dito. Porque a sua vida ela não muda quando você entende algumas coisas. Ela muda quando você responde ela de forma própria. E é aqui que a gente entra no nosso terceiro ato. Caminhando para os nossos finais, para manter o nosso compromisso de 1 hora e meia, porque eu gosto de cumprir os meus compromissos. Nosso ato 3, então, ele é o seguinte. Eu nomeei ele de A Vida Exige uma Resposta. Isso porque até aqui você já tem uma noção de quem você pode se tornar, você já tem uma noção do que é importante, mas como eu falei, só entender tudo isso não vai mudar nada
a não ser que haja um ato propriamente concreto, um ato real na realidade. E esse ato 3, e nesse ato 3 a gente vai entrar um pouquinho, ou talvez muito, na filosofia do Viktor Frankl, que eu mencionei que eu sou um entusiasta lá da logoterapia. O Viktor Frankl é esse gigante que a gente vai subir nos ombros dele agora, a gente vai se apoiar na filosofia dele. Eu não vou detalhar toda a história dele, porque senão a gente vai fugir muito do roteiro. Mas ele é o criador da logoterapia, ele foi um discípulo de Freud, depois ele rompe com Freud, porque ele entende que a ideia central da psicanálise era muito limitada e ela cortava muitos aspectos da personalidade, da complexidade humana e reduzia isso a meramente a libido, a tensões sexuais. Tá? Somos muito gratos a Freud por tudo que ele fez, mas se você para olhar toda a obra dele, é meio ficção científica, no fim das contas. E Freud era um reducionista, era um mecanicista, isso significa que para ele o homem ele era também determinista, né? O homem é aquilo que ele nasceu e ele nunca mais se torna alguém diferente. Ele é determinado a ser de uma certa forma, né? O homem se comporta como máquina e o homem vive pela tensão sexual. E quando eu falo homem, eu falo homem humano, tá? Não só homem. Então, Frank olha para tudo isso e fala, tá, mas o ser humano não vive só por isso. Né? Existe mais coisa aí. E aí ele rompe com Freud, vai para os campos de concentração, em Auschwitz, que eu tive o prazer de visitar no passado, um lugar incrível. Visitei a casa do Frank lá também, a casa do Freud. A gente fez uma visita lá. E é muito legal ver um pedacinho da história. E ele rompe com esse cara, então, e ele escreve um livro que, depois que ele sobrevive aos campos de concentração, e ele escreve um livro chamado Em Busca de Sentido. Leiam esse livro se vocês não conhecem ou ainda não leram, que é um baita livro, que ele relata a experiência no campo de concentração e como as pessoas que tinham um sentido para a vida conseguiram sobreviver, enquanto que as que não tinham um sentido para a vida se entregaram à morte. Eu lembro de uma história que ficou muito marcada na minha cabeça desse livro, que ele conta que uma mãe tinha sonhado que veria a filha de novo. E essa mulher se enche de vida, ela se enche de esperança e ela volta a ter sentido para lutar pela sobrevivência. Em um determinado momento, ela descobre que a filha já morreu, já foi executada nas câmeras de gás, né, nas câmeras de concentração. No dia seguinte, ela pega uma febre tifoide, acho que é esse o nome, não me lembro mais, e ela morre. Porque ela desistiu de viver. Ele conta uma outra história também de um cara que sonha que a guerra ia acabar depois do Natal. E no dia seguinte ao Natal, quando ele descobre que a guerra não acaba e eles continuam presos, ele também pega uma febre e morre. Né? É interessante para perceber o impacto que o senso de sentido, de esperança e toda essa percepção da vida, que é, de certo modo, subjetivo, né? que é da nossa consciência, o impacto que isso tem no nosso próprio corpo físico. Tá, mas eu vou fechar esse parênteses aqui, porque senão eu vou fugir demais. E a gente vai para outro rumo, né? E aí, voltando aqui então, leia um livro. Eu acho que é uma excelente leitura que todo mundo deveria ter e vai contribuir muito para vocês. Né? E aí, olhando para a filosofia do Frankl, né, quando nós pensamos sobre a vida, nós percebemos que muitas vezes nós questionamos a vida. Eu não sei se você já fez isso, mas eu me lembro de nos meus 9 anos de idade, eu estava sentado no meu Velotrol, no quintal da casa da minha avó, eu nunca esqueci essa cena. E era um pôr do sol, assim, o céu estava meio alaranjado, e eu sentado lá no fundo do quintal, sozinho, assim, olhando para a área, e aí tava lá minha mãe, minha avó, meus tios,
Tinha uma música tocando, era uma música do Leonardo, eu lembro até hoje, e eu olhar para a vida e dizer o seguinte: é isso que é a vida? O que que eu tenho que fazer aqui? Né? Para que que eu existo? E essa pergunta de lá para cá vem me acompanhando o tempo todo. E eu acho que foi isso que me levou a investigar mais sobre a psicologia e me levou a conhecer o Viktor Frankl, porque ele tem uma resposta muito própria para isso. Talvez você já se questionou: o que que a vida quer de mim? O que que a vida espera de mim? Né? Para que é que eu estou aqui? Esse é de fato uma das ideias centrais da terapia do sentido, né, que é a logoterapia que o Viktor Frankl desenvolveu. Né? E o ponto principal aqui é que não somos nós a indagar a vida, e é isso que o Frankl entendeu, que não é nós quem indagamos a vida, o que ela quer de nós, mas é a própria vida quem nos questiona, é ela quem nos interpela para nos perguntar o que é que você vai me dar. E isso muda toda a nossa perspectiva. E muda porque isso vai exigir de nós uma resposta. Agora nós não somos mais o questionador que se mantém passivo na existência, esperando a vida dizer: eu quero que você faça isso, eu quero que você seja isso. Pelo contrário, agora é a vida jogando a responsabilidade para nós, dizendo: e aí? O que você vai fazer? Né? Isso joga para nós a necessidade de uma ação, de uma resposta. Né? Responsabilizar, no fim das contas, é responder a algo. Né? E esse é, inclusive, um dos pilares fundamentais de uma vida com sentido: ter responsabilidades. Né? A pessoa humana, nós somos livres e autônomos, mas nós não somos livres de algumas coisas, nós não somos livres de. Por exemplo, nós não somos livres das nossas circunstâncias, não somos livres das consequências das ações que nós tomamos, não somos livres da biologia, como se prega muito hoje em dia, inclusive, né? Não somos livres da nossa cultura, né? Nós temos a nossa cultura enraizada em nós, não importa onde nós vivamos, essa cultura ainda vai gritar em algum nível. Nós não somos livres da nossa língua, não somos livres da nossa família, das nossas raízes, e por aí vai. Nós não somos livres dessas coisas. E no fim das contas, você só é o que você é porque você nasceu dessa família, nessa cultura, com essa língua, com as circunstâncias específicas que você tem na sua vida. Caso contrário, você seria outra pessoa. Você não seria você mesmo. Agora é importante entender que nós somos livres para. Nós somos livres para nos posicionar, nós somos livres para tomar atitudes, para ser responsáveis por algo ou por alguém. E aí, como eu disse para vocês, ser responsável significa responder a algo que foi colocado para você. Responder aquilo que foi colocado para você, é responder a pergunta da vida. Você ganhou uma vida, o que você vai fazer dela? E existe algo que é ao mesmo tempo terrível e magnífico com a responsabilidade. O lado terrível disso é que toda decisão é uma decisão para a eternidade. O que foi feito não pode mais ser desfeito. Esse é um lado terrível, né? Porque eu sei que eventualmente nós gostaríamos de desfazer algumas coisas. Mas existe o lado magnífico, que é finalmente ter a consciência de que o meu futuro depende apenas de mim. E eu posso escolher como ele será. E isso é poderoso demais, porque isso devolve a você o protagonismo da sua própria história. A maioria das pessoas vive perguntando: o que que eu quero
da vida? Foi a pergunta que eu fiz lá nos meus 9 anos de idade. O que vai me fazer feliz? Mas a pergunta correta é: o que a vida está pedindo de mim agora? É importante entender que esse questionamento da vida, ele não acontece uma única vez. Ele vai te assolar pelo resto da sua vida. Ela te pergunta: o que você vai fazer de mim agora? E você toma uma ação, você desenvolve algo. Ela vai dizer: maravilha, você avançou. E agora, o que você vai fazer dessa nova vida que você construiu? E é justamente essa interpelação da vida conosco é quem vai fazer com que nós continuemos desenvolvendo as potencialidades que a gente viu lá no ato 2. É essa necessidade de responder a essas questões da vida, de aceitar a responsabilidade que é imputada a nós, é quem vai fazer a gente desenvolver as nossas potencialidades. E isso muda a nossa perspectiva para sempre, porque ela deixa de ser uma perspectiva de espectador, de apenas consumidor, de buscador de experiência, de passivo com relação à nossa vida. E ela passa a ser uma postura de agente, de responsável, de alguém que responde à realidade e que é capaz de responder de forma apropriada, porque consegue se orientar de maneira apropriada, sabe para onde quer ir. Porque no fim das contas, a liberdade não é fazer o que nós queremos fazer. A liberdade é responder corretamente à realidade que se apresenta a nós. Isso vai exigir muitas vezes fazer aquilo que nós não queremos. Tem uma definição de Kant para liberdade que eu gosto muito também. Ele diz que liberdade não é fazer o que se quer, é fazer o que não se quer. Porque você é capaz de romper os seus desejos, você não se rende aos seus desejos, mas você vai e faz mesmo o que você não quer, porque você sabe que é o certo a se fazer. Você não pode escolher as circunstâncias que acontecem com você, mas você sempre pode e deve escolher a resposta que você dá para cada coisa que acontece com você. A resposta do Viktor Frankl diante do campo de concentração, talvez uma das coisas mais horríveis que o ser humano já produziu, foi olhar para aquilo e dizer: esse é o meu campo de estudo. Eu posso ver como as pessoas se comportam aqui. O Frankl já era um psiquiatra, né, relativamente famoso em Viena, quando ele é preso. Ele já tinha os manuscritos ali de toda a sua teoria psicológica, e ele perde tudo isso. E ele olha para aquele mal e ele diz: cara, eu posso tirar alguma coisa disso aqui, deixa eu aprender. No meio desse caminho, ele ajudou um monte de gente a se manter vivo nesse processo todo. Ele não escolheu a circunstância dele, mas ele escolheu como ele responderia a essa circunstância. É a história que eu estava ouvindo hoje de uma mulher que sofreu um acidente ainda jovem, eu não me lembro o nome dela, e ela ficou de cadeira de roda. Isso lá em 70 e alguma coisa. 73, 74, não me lembro bem. E ela poderia ser alguém que reclamava da vida o tempo todo. Mas ela percebeu uma coisa: a cadeira de roda dela é ruim, ela é desconfortável. Ela se juntou com 2 amigos que fabricavam asa delta e desenvolveram uma cadeira que seria mais confortável para ela. E a cadeira ficou tão boa que eles começaram a comercializar. E hoje é uma das maiores indústrias, talvez, aí de cadeiras, cadeiras de roda para cadeirante. Ela não escolheu sofrer um acidente, perder o movimento das pernas, mas ela escolheu como reagir diante disso. Aí você vai me dizer: ah, Erlan, mas é muito fácil falar nos momentos de, de crise. A gente sabe que é difícil, e de fato é difícil. De fato é difícil. Aconteceu comigo agora recentemente, inclusive, meu carro deu um problema,
e eu vou ter que pagar R$ 6.000 no conserto. E eu fiquei puto, meu irmão. Falei, caralho, que merda. Eu xinguei, eu reclamei, mas aí me ocorreu um pensamento, que é, cara, se eu tenho um problema, eu tenho um carro. Se eu tenho um carro é porque a minha condição melhorou, porque eu não podia ter um carro um tempo atrás. Se eu tenho um carro que me dá um problema de R$ 6.000, é porque eu tenho capacidade de resolver. E se eu tenho capacidade de resolver, por que é que eu estou reclamando? Porque a reclamação, no fim das contas, ela é uma expressão de quem não tem recursos para resolver determinadas questões. E ao invés de buscar recursos, seja financeiros, seja de competências, seja de relacionamentos, ao invés dela buscar esses recursos, ela vai reclamar, na expectativa de que alguém a ajude. Né? E aí eu mudei a minha perspectiva com relação a esse problema. Eu falei, bom, vamos encará-lo de frente. Né? É um exemplo mais banal comparado aos outros, é extremamente banal, mas é um exemplo do dia a dia, né? Que nos faz perceber que muitas vezes a gente está preso nessa armadilha mental nossa de achar que tudo conspira contra nós, quando na realidade tudo está nos questionando o que que você vai fazer. E você tem a capacidade de dar uma resposta a isso. E por que que as pessoas não vivem dessa forma, respondendo à vida de maneira apropriada? Porque fugir é muito mais fácil. E aí as pessoas fogem com as distrações constantes, com os feeds infinitos, com a busca de prazer imediato e incessante, como a gente viu lá na introdução, com a procrastinação, com a vitimização, com a terceirização da responsabilidade. Só que enquanto você não assume responsabilidade, você sempre encontra alguém para culpar. E aí isso é uma merda, porque você retira de você todo o protagonismo que é seu. A responsabilidade, ela não é um peso vazio. Pelo contrário, ela é o que te dá sentido. Porque o sentido da vida não é essa coisa inventada, ele é encontrado nas respostas corretas às situações que a vida nos impõe. Por exemplo, você vê alguém que cuidar de alguém quando é difícil cumprir um dever, quando ninguém está vendo, construir algo, mesmo quando você não é reconhecido por isso, tudo isso é parte de tudo isso é parte de bens árduos. Bens árduos, ou o que a filosofia clássica chama de apetite irascível. Né? Tudo que gera sentido para nós é parte desses bens árduos, ou seja, bens que são difíceis de serem conseguidos, que exigem esforço, que exigem renúncias. Tudo isso é parte da construção de sentido da nossa vida. E é por isso que eu digo que o sentido da vida ele não é um plano distante. Ele é, na verdade, ele está na responsabilidade que você assume hoje. Entender os princípios e valores que te orientam como a gente entendeu. Ter clareza da sua própria vida, daquilo que você quer se tornar e responder a isso de forma apropriada, é assentar você em uma realidade concreta, objetiva, capaz de produzir sentido. É isso que vai produzir em você aquela coisa que quando você acorda de manhã você fala, cara, obrigado Deus por eu estou vivo, eu sei o que eu tenho que fazer da minha vida, eu sei por que eu acordei. Obviamente essa realidade pode ser muito dura, essa verdade pode ser muito difícil, e muitas vezes é mesmo, mas é a verdade, e é isso que mais importa.
Mas importa porque agora você abandona uma vida imaginária. Você deixa de viver a vida que você imaginou ou as projeções que você faz e passa a trabalhar com aquilo que é concreto e real. A imaginação ela é importante para criar e entender esse ideal que você precisa ser, mas viver nela não produz absolutamente nada. É preciso se instalar no mundo concreto. E aí, caminhando para o final, então, a gente vai também propor um exercício aqui. E aí, esse exercício é o seguinte: nesse lugar de silêncio e reflexão ainda, você vai se fazer uma pergunta que é: qual é a principal área da minha vida que está desorganizada? É a saúde, é o trabalho, é o emocional, é o financeiro, é o espiritual. A principal, a gente vai começar com uma, porque você só precisa de uma vitória para que as coisas comecem a se ordenar. Então a gente vai trabalhar com uma única área, depois a gente passa para a segunda, depois a terceira, depois a quarta, mas com uma. Porque se você colocar coisas demais, você não vai fazer nenhuma, você vai ficar paralisado pela multiplicidade de opções. Então escolha uma e a gente vai trabalhar nela. E aí, depois de escolher essa uma área, você vai fazer uma outra pergunta, que é: o que que você sabe que você deveria estar fazendo nessa área, mas ainda não está? Anota aí. O que você sabe que você deveria estar fazendo, mas ainda não está? A terceira pergunta é: o que eu deveria estar fazendo é coerente com os meus princípios e valores ou não? Assim você vai entender se faz sentido manter essas coisas dentro dessa área ou se você precisa reajustar essa área. E a quarta e última pergunta é: se você fosse agir com responsabilidade total, o que você faria ainda hoje? E a resposta dessa pergunta é exatamente aquilo que você precisa começar a executar. E aí, para encerrar o nosso papo, eu quero trazer para vocês um texto que muito me agrada. Eu não tenho um texto de cabeceira, mas eu vou dizer que se eu tivesse um texto de cabeceira, seria esse. É um texto que eu releio com uma certa frequência, inclusive. É um texto que me levou a decidir que no meu ideal de vida perfeita, lá do necrológio, ter uma personalidade madura e forte é um dos meus maiores objetivos, né? E o texto ele diz o seguinte: tudo em volta induz à loucura, ao infantilismo, à exasperação imaginativa. Ou seja, toda a nossa cultura e sociedade hoje, ela nos leva ao infantilismo, ao ato de abandonar as responsabilidades, de abandonar os princípios estáveis, de viver num mundo de extrema imaginação e abandonar a realidade própria. Contra isso, o estudo não basta. Tomem consciência da infecção moral e lutem, lutem pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade, pela sua lucidez. Tenham a normalidade, a sanidade e a centralidade como um ideal. Prometam a vocês mesmos ser personalidades fortes, bem estruturadas, serenas no meio da tempestade, prontas a vencer
todos os obstáculos com a ajuda de Deus e de mais ninguém. Prometam ser e não apenas pedir, obter, sentir ou desfrutar. Prometam ser, prometam a si mesmos saberem quem vocês são, os seus princípios, os seus valores, saberem quem vocês precisam se tornar, transformar esse ideal e caminhar em direção a esse ideal. Um sujeito normal, um sujeito com sanidade, um sujeito que é lúcido, um sujeito que tem uma personalidade bem estruturada. Existe aí um itinerário, né, uma observação fenomenológica de desenvolvimento de personalidade. A gente pode falar disso em algum outro momento, vou precisar de algumas 2, 3 horas para falar disso, mas existe um itinerário que a gente observa no amadurecimento das pessoas, e olhar para nós com essa perspectiva é importante, né? É isso que vai fazer uma vida que de fato signifique algo. Esse texto é do professor Olavo de Carvalho, não sei se vocês o conhecem, uma figura um tanto quanto polêmica, inclusive, mas gosto bastante dos textos dele. E aí, para a gente encerrar, então, ou nem vou chamar isso de um encerramento, né? A gente chegou no fim, mas não é um encerramento, é um ponto de partida, porque hoje você teve uma clareza sobre algo muito essencial, que a sua vida ela não se organiza sozinha. Ela exige direção, princípios, valores, a hierarquização do que é mais importante para você, os comportamentos que você precisa desenvolver. Ela exige, então, essa direção e, acima de tudo, ela exige de você responsabilidade. Responsabilidade no sentido de responder ao chamado da vida para você. Agora, o mais importante não é o que você entendeu, não é o que você anotou, mas o mais importante é o que você vai fazer com isso. Né? E aqui a gente fica com 2 caminhos muito claros. O caminho daquele que vai fechar o caderno, desligar o computador e vai fazer qualquer outra coisa. E o caminho daquele que vai ruminar o que nós conversamos aqui e vai fazer os exercícios e vai olhar para isso a todo instante para dizer, eu estou chegando nessa vida ideal ou eu estou longe dela, ou eu estou saindo de perto dela. A vida precisa de total atenção o tempo todo. E é isso quem faz uma pessoa ter sentido na vida, uma pessoa ter sucesso, uma pessoa ter resultados financeiros, uma pessoa ter uma família bem estruturada. É isso quem vai conduzir alguém de uma maneira muito própria àquilo que foi destinado ao homem viver na sua criação. A mudança vai começar quando você decidir agir de forma diferente, mesmo que seja em algo muito pequeno, como eu disse ali atrás no exercício. Uma única coisa. Comece em uma única coisa. Mas essa única coisa vai ser concreta, e é por isso que ela é muito importante. A vida ela já está acontecendo, ela está acontecendo todos os dias. E todo dia ela vai continuar te fazendo essa pergunta. E aí, a grande questão aqui é, qual é a resposta que você dará à vida? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouco desse conhecimento. Eu espero mesmo profundamente que isso ajude vocês, que vocês coloquem isso em prática, que isso faça total sentido para vocês, que isso faça total sentido para a construção da vida de vocês e que, de algum modo, eu tenha contribuído para o crescimento de vocês. Esse é o meu maior presente, essa é a minha maior alegria, é contribuir para o crescimento de vocês. E aí, cara, eu sei que a gente já estourou a nossa 1h30, mas se vocês quiserem falar alguma coisa, quiserem perguntar alguma coisa, quiserem
opinar alguma coisa. Enfim, fiquem à vontade, vocês não falaram muito durante a aula, mas seria muito legal se vocês tivessem alguma coisa para comentar. Eu vou parar a gravação aqui.